Oi, Oi, chegamos, né, Karine? Ansiosa? um pouquinho. Ah, eu também. Dá para me ouvir? Dá, tá tudo perfeito. Então tá. Vamos só aguardar um pouquinho para o pessoal Tá já ir bom. chegando e a gente já vai conversando, né? Uhum. Semana difícil, né, Karine? Muitas Meu Deus. novidades para nós, não foi? Foi puxadinho, mas conseguimos, né? Sim, Segunda-feira entraremos com tudo redondinho. E novos desafios, né? é a minha primeira live e a sua. A minha também. Eu acho que a gente pode mudar o filtro aqui. Eu vou escolher um filtro que eu vou ficar mais bonita, gente. Tá bom, Peraí. combinado. Ó, dá pra mudar, Karine. Isso é tudo novo pra mim. Deixa eu Tem uns ver. filtros bonitinhos aqui, tem um até com batom, ó. A gente Ó, já tem telespectadores, hein? já. Que legal, que ótimo. Mas como a gente combinou às 18h30, a gente vai começar exatamente às 18h30, tá bom? Tá bom, combinado. Enquanto isso, a gente vai brincando. Uau! Tiramos as pessoas do sertanejo, É verdade. viu? E o Simon? Tá lá na sala com o papai. Tá Legal. brincando. São muitas, ó. Vou ficar de São batom muitas. vermelho. Eu já tô de batom vermelho natural. Eu não coloquei nenhum batom. São muitos desafios, né, Paty? Acho que Muito, você carinho. não dormiu É todas essas semanas. verdade. Muita coisa nova para nós, né? É, Para eu nós acho que esse professoras. Agora nós vem vamos. sendo o maior desafio, né? Conseguir aprender tudo em tão pouco tempo, né? Sim. Mas você vem saindo muito bem, Paty. Eu sei que a gente está te deixando muito maluca, É, mas obrigada por todo o apoio. sim. Está sendo bastante importante. Mas agora, depois de tudo isso, todas as professoras vão ser professoras de tecnologia, né? Sim, agora um pouco youtuber, né? É. É, estamos aprendendo a gravar, editar, subir vídeo. Uhum. Acho que Sim. isso é bem positivo, né, para nossa área. Acho que Muita coisa, faltava né? um pouco, né? De Uhum. ficou para começar e aí nunca, né? Sim. Olha, tem uma amiga aqui, a Lu. Lu, sempre muito querida, trabalha comigo na escola. Vai ser gravada assim, viu, Lu? Depois eu vou disponibilizar no YouTube, no Face, porque todo mundo, esses temas é, tá bem atual, né? Tudo isso que a gente vai conversar hoje é dúvidas de todo mundo, né? Então vamos começar, vai, Karine, oficialmente. Eu não consigo ver o meu horário aqui, ó. Pronto, falta 2 minutos, mas Vinte e eu já não. oito, faltam dois. Faltam 2 minutos, né? É muita novidade aqui. Eu já fiz o teste antes, para quem me viu. Eu estava aqui online tentando como gravar, como disponibilizar isso depois em outros canais, porque tem gente que não pode estar aqui, né, com a gente nesse Sim. momento. Então depois eu vou gravar e colocar. Mas eu recebi muitas mensagens desde o que eu anunciei lá no, né, que eu coloquei a divulgação. Todo mundo falando que vai ver a nossa live, viu, Karina? Então, ó, a gente já tem telespectadores, eu acho que vai ter muita gente aqui acompanhando a gente. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Papa, eu sou professora de tecnologias e robótica. Além disso, eu tenho um projeto, né, um projeto que já leva a informática há 20 anos para as escolas e oferecendo um pouquinho dessa educação tecnológica. E nesse momento, como a Karine estava falando aqui antes, eu estou sendo muito solicitada por questões mesmo dessa educação digital está acontecendo. Eu já trabalho na área de educação há 25 anos e atuo como professora, e nesse momento estou sendo bem
bem requisitada. E essa primeira live eu escolhi esse tema assim de alfabetizar porque é o grande desafio das professoras. Porque você passar atividades para uma criança, um aluno maior, onde ele já tem ele já se sente à vontade com as tecnologias, é muito mais fácil. Agora, pegar os pequenos nesse processo da alfabetização, isso é bem difícil, né? Então, eu vou passar a palavra para a Karine primeiro para ela se apresentar. Uhum. Olá, pessoal, eu sou a Karine Dantas, sou pedagoga, neuropsicopedagoga, trabalho na área da educação há 14 anos. Nesses últimos 7 anos eu trabalho em classes de alfabetização, então primeiro e segundo ano, nesses últimos 7 anos, e agora nós estamos nesse desafio, né, das aulas em quarentena, dessas aulas online, e sou alfabetizadora, então estamos entrando no processo. Agora as aulas voltaram, porque a gente estava de férias, né? E começamos agora o que a gente veio pesquisando durante as férias e se aperfeiçoando, né? Começando com essa nova metodologia, com essa didática um pouco diferente. E é isso, né? Estamos testando como vai ficar esse processo que a gente ainda não sabe por quanto tempo, né, Paty? Sim, a gente não tem a menor ideia, né? Mas então, Karine, como que foi? Nós tivemos duas etapas, né? Então, como você falou, a escola agora estava de férias, esse mês de abril tudo foi férias. Teve um primeiro momento, desde o início da pandemia, eu acho que foram algumas semanas, 2 semanas. umas semanas a primeira semana de adaptação, de entender tudo o que estava acontecendo, aí todo mundo entrou de férias, as professoras partiram para a capacitação. Como Isso. foi o primeiro momento com os pequenos, Karine? Como aconteceu essa primeira etapa antes das férias? Particularmente, a primeira semana foi muito difícil, porque era algo muito novo, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, pensando em questão de saúde, né? Porque imagina, fechar as escolas de um dia para o outro, então foi muito difícil, a gente não teve nem tempo de se despedir das crianças, de explicar o que estava acontecendo de fato, e a gente também não sabia como ia ficar, né? Então, as 2 primeiras semanas foi de tentativa e erro, né? Então, a gente começou enviando atividade, mas aí a gente precisou mudar e dosar a quantidade, porque a gente não sabia se tinha que ser a quantidade de carga horária da sala de aula. Então, no começo, nessas 2 primeiras semanas, foi bem difícil. Acho que para todos os professores e para as crianças e para as famílias, né? Porque eu acho que os pais, eles estão sendo muito parceiros, mas eles não são pedagogos, né? Imagina chegar seu filho com todos os livros em casa e você tem que dar conta de toda a demanda da sua casa, do seu trabalho e dos estudos do filho. Então, eu acho que nas 2 primeiras semanas antes da gente entrar de férias foram 2 semanas bem difíceis. E aí. E Pode a falar. alfabetização, ela gera muita ansiedade para os pais, Ansiedade. né? Os pais, eles ficam, eu acho que é a faixa etária que mais gera, Sim. porque, como você disse, o pai, ele não tem essa técnica, né? Nós somos as professoras, Sim, nós estudamos para isso, e é um estudo eterno, né? O professor, ele sim. precisa se capacitar, porque as crianças, elas mudam, cada ano elas estão diferentes, né? Então, esse processo da alfabetização é um processo difícil para o pai falar, eu vou ensinar a alfabetização para o meu filho. E precisa de muitas técnicas, né? A afetividade, como você disse, é muito importante. Então, qual foi uma das ferramentas que você se utilizou para trazer o aluno próximo? Ele não está perto, né? Ele está longe. E ele precisa estar sentindo você, porque acho que a alfabetização ela tem muito essa questão do afetivo, né? Sim. E aí, como eu expliquei, nas 2 primeiras semanas foram bem difíceis, e aí a gente entrou de férias. No meio das férias, para as crianças não esquecerem, não sentirem essa distância, eu mandei um vídeo falando o que eu estava fazendo, que eu estava em casa, que eu estava em quarentena também, mas que eu estava com muita saudade e que a gente ia voltar. E aí, nesse processo, nessas férias, eu comecei a fazer alguns cursos para tentar adaptar essa nova realidade.
E aí, no final das férias, nas 2 últimas semanas, você entrou com a sua formação. E aí foi divisor de águas. Espera aí, então a gente tem um norte. Por quê? A maior dificuldade assim, que eu vi em relação à alfabetização é alfabetizar os professores nessa nova linguagem, né? Eu acho que você viu isso. Não é a alfabetização, leitura, escrita e oralidade, que é o grande X da questão. Na verdade, é a alfabetização dos professores. Eles não estão acostumados com essa linguagem, com essa parte técnica e que é tão necessária agora. E aí, depois das suas formações, deu um ufa. Então, tem jeito de acontecer. O que eu estou usando de recurso com os meus alunos, que eu acho que vem dando muito certo. Eu estou tentando tirar essa responsabilidade dos pais, de eles precisam sentar e fazer atividade, então eu estou fazendo os vídeos como se as crianças estivessem presentes. Então, eu abro a tela do computador, abro o livro da atividade e eu vou fazendo com eles, como se eles estivessem em sala. Claro, eu não tenho interação, mas o que eu recebi de retorno dos pais, de alguns pais, é que as crianças, elas vão respondendo as minhas perguntas enquanto eu vou falando no vídeo. Então, Que isso bonitinho. vem sendo bastante positivo, assim. Acho que mesmo distante, eu estou presente todo dia na casa deles, né? E nós estamos marcando encontros virtuais, não aulas virtuais, porque é primeiro ano, eles são pequenos, não que não dê para fazer, mas eu prefiro usar esse tempo para a gente conversar. Então, essa semana a gente tomou café da manhã juntos. Então, eles se sentem próximos, né? A gente sentou todo mundo na frente do computador, cada um apresentou seu lanche e tomamos lanche juntos. Então, acho que pensando na idade deles e no processo de alfabetização, que ele vai acontecer e que ele acontece e que está acontecendo em casa, porque as crianças elas estão no mundo letrado, né? Acho que a tecnologia ela é mais um recurso, acho que o que faltava realmente estar implementando em sala, e agora é quase que obrigatório, não tem como não usar. Mas eu acho que a afetividade, a gente está tentando manter esse vínculo mesmo distante, é o que a gente está tentando fazer até isso tudo passar, mas que eu estou tendo um retorno bastante positivo, assim, acho que as crianças, elas estão sentindo esse carinho, esse aconchego, né? E quando você fala que as crianças respondem, né, no seu vídeo, isso acontece mesmo, né? Porque eu tenho sobrinhos pequenos e eu vejo quando eles respondem e você dá aquele time, você pergunta: que letrinha é essa? Aí dá um tempinho, eles vão responder lá na casa Sim, deles, e aí depois você, essa é a letra S, eu já vi o vídeo que você fez, e é bem legal essa é, a- devolutiva deles, aham. né? Às vezes eu falo para eles, né? Como eu não posso ficar 30 minutos em vídeo, porque senão não sobe, enfim, ele acaba tendo uma questão técnica aí que é mais difícil. Eu falo para eles, ó, agora aperta pause, aí eu fico congelado um pouquinho. E aí eu volto. Então a gente está se adaptando, mas eu acho que eles estão saindo muito bem. Assim, eu estou tendo o retorno muito positivo porque eu estou corrigindo as atividades, né? O que é muito legal é que esse recurso que a gente está usando, eu consigo fazer comentários individuais, comentários coletivos. Então, eu estou o tempo inteiro com as crianças, eu estou o tempo inteiro aqui, tec, 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 respondendo o que eles estão fazendo, né? E mesmo que distante, eu acho que dá para ter uma noção e um norte de como está acontecendo esse processo de alfabetização e mesmo processo pedagógico, né? Claro que quando a gente voltar, a gente vai ter que fazer uma sondagem, partir da situação que eles estiverem, né, na volta, mas eu acho que eu estou conseguindo ter um retorno sim, assim, não está sendo uma grande dificuldade em relação a isso, não. Acho que falando do público que a gente trabalha, né, Paty? Porque se a gente for falar de um público que eu não conheço, que é o da escola pública, aí são outras demandas que eu não É sei outra responder. realidade, né? Que eu não sei responder porque a minha carreira toda é na particular, né?
Uhum. Sim, e falando nisso, nós usamos, né? Você citou da nossa plataforma, nós estamos usando a Classroom da Google, né? E nesse momento, nessa faixa etária, os pais, eles são os mediadores, né? Porque precisa entrar no computador, precisa abrir a sala, precisa ajudar a fazer a leitura, porque é Sim, tudo ali, né? Aquela comunicação escrita, né? E então, os pais eles precisam fazer essa mediação para esses alunos de primeiro e segundo ano da fase inicial, né? E a devolutiva, essas 2 semanas aí que você trabalhou com a Classroom das atividades, como que você avalia, como que você vê isso? Você acha que dá para medir o aprendizado deles mesmo à distância? Você dá. consegue ter esse feedback? É, eu, assim, falando da minha realidade, da realidade da minha classe, né? Os pais, eles estão sendo, assim, nossa, muito parceiros e 100% verdadeiro. As crianças estão entregando realmente aquilo que elas conseguem, né? Então, tanto que na escrita eu vou corrigir, tem uns recursos de correção bem legais, né, na Classroom, e eu estou utilizando. Então, eu acho que dá para medir. Claro, eu não sei os maiores, porque os da minha faixa etária, eles ainda não têm essas manhas de copiar de algum lugar, enfim. Então, na minha sala, eles estão entregando exatamente aquilo que eles sabem, o que eles conseguem. E no primeiro ano, a gente trabalha como o erro sendo uma construção positiva, né? Então, eles estão num processo que errar é importante e que errar é muito bom. Então, eu acho que eu estou conseguindo ter noção de que parte que eles estão conseguindo e que parte que não. E mesmo as crianças que tiveram alguma dificuldade com determinada atividade, os pais sinalizaram e eu consegui dar um retorno particular com a criança, dar um retorno particular com os pais. Então, eu acho que tá caminhando, assim, o que podia ser nossa, um problemão e não dar certo e realmente ser um grande desafio, ele veio como um desafio, mas ele veio como um desafio gostoso de lidar, né? Eu acho que a gente está saindo muito bem, assim, em relação a esse processo, a essa quarentena com essas aulas remotas, assim, acho que tá sendo, o saldo está sendo positivo, né? Sim, nós estávamos conversando, né, Karine, antes aquela questão do aluno escrever uma palavra pelo computador, né? A questão da Sim, escrita em si, não da leitura, porque eu acho que a leitura é o recurso, né? Você vê, olhar para a palavra, você precisa saber codificar, né? Descodificar aquele código, sei lá, para ler a palavra e sim, conseguir, né, fazer a interpretação do que está escrito. Mas a escrita nesse cenário agora dessa pandemia, ela muda um pouco totalmente a realidade do aluno. Porque se você dá sim, uma atividade, sei lá, como você faz ditado visual, eu vi alguma atividade ali que você coloca a imagem, né? Então, a banana. Você colocou a imagem da banana e pede para o aluno escrever a banana. Então, ele vai lá e ele aperta o botão do B, do A, do N, A, N, A. Então, isso é muito mais fácil para ele olhar e usar o teclado, onde ele aperta simplesmente um botão, do que ele pegar uma caneta, pegar um papel e, com a coordenação motora, sim, escrever o B, escrever o A, escrever o N. Então, a gente tem a mudança no cenário da escrita. Né? A escrita ela sim, passa por um momento. A criança, eu não sei se ela tem esse poder assim de criticidade, de na volta às aulas perceber que aquilo que ela fazia em casa, escrevendo no computador, é muito mais fácil do que pegar a caneta e de repente se desinteressar ou não de escrever na caneta. sim. Mas como que seria, né? Como que vai ser? Quais são os desafios agora para não desestimular essa questão da escrita com a caneta, né? Como você vê todo esse cenário se modificando depois na volta às aulas e colocando essa questão do ensino remoto, né? Eu acredito que agora teremos realmente. Você está lendo, né? Eu tô É, lendo. Depois tá bom, eu tá falo bom, a pergunta dela aqui, da tá bom. Stephanie.
Eu acho que agora realmente vai acontecer uma mudança nesse cenário de escrita, como ele aconteceu desde os primórdios, né? Acho que vem num processo e sim, vai mudar. Eu acho que a escola ela vai ter que ter esse jogo de cintura de trazer sim essa tecnologia para dentro da sala de aula. Por quê? Pelo menos na minha concepção, no que eu acredito no meu trabalho. Eu prefiro que essa criança, nessa fase de alfabetização, ela tenha um espaço para escrever, ela sinta vontade, criatividade, consiga se expressar, do que ela fique presa, como aconteceu com a letra cursiva. Eu, geralmente, no primeiro ano, eu não forço, não obrigo, enfim, parte da criança, se ela quiser aprender e quiser escrever com a letra cursiva, eu dou total autonomia, eu ensino, enfim, mas eu uso bastão, porque eu prefiro que a criança ela tenha domínio e tenha vontade de escrever e use aquele tempo para escrever muito, do que ela fique presa e escreva menos, porque dá muito trabalho escrever de letra cursiva. Então, eles no começo eles resolvem escrever menos para ter menos trabalho. Então, eu acho que o uso das tecnologias em relação à escrita vai mudar. Eu acho que as crianças elas vão querer utilizar também esse recurso em sala de aula, que eu acho que é muito positivo, porque a gente não sabe lá na frente como vai ser, né? Eu acho que essa geração ela vai estar muito aqui, né? Não tem como fugir disso. Então, eu acredito que vai mudar um pouco esse cenário, e mesmo no processo de alfabetização, a gente vai ter que usar as tecnologias e deixar a criança escrever nesses instrumentos, sim. Acho que veio para como um aliado, assim, né? Para o professor, para as crianças, para as famílias. Eles estão, até tem criança que está adorando a aula, assim, está escrevendo uma lista gigante. Então, mesmo na sala, quem escrevia três, eu dava uma lista e me entregava 3 palavras, né? Eu vi, estou tendo retorno na sala de aula, escreve uma lista completa no, Sim, eu no, vi a sua no primeira arquivo. atividade. A primeira atividade da Karine, pessoal, na Classroom, foi uma folha em branco, um documento em branco, Sim, para que eles brinque. escrevessem o que quisessem, brincasse com o teclado. Não Sim. foi, Karine, essa Foi, atividade? Foi brinquem muito de legal. digitar. Isso. Brinca de digitar, né? E daí teve várias crianças que escreveram o que quiseram, né? Para ter o primeiro contato. A gente está Sim, partindo do princípio que sim. todos eles estão tendo o primeiro contato. Quando você falou da letra cursiva, né? Tem muitas escolas que elas usam a letra cursiva apenas a partir do segundo ano, né? O primeiro ano é apenas a bastão. Tem uma pergunta aqui da Stephanie, que ela falou assim: como que você trabalha com alunos quando tem a dificuldade da escrita e da leitura, né? Isso eu acho que no presencial, né? Porque ainda, não sei, o que você acha da pergunta da Então, Stephanie? eu acho que quem trabalha em classe de alfabetização trabalha sempre com a questão da alfabetização individualizada. Eu uso, por exemplo, o método fônico na escola, né, da consciência fonológica, mas eu chego a trabalhar com 3 metodologias de alfabetização diferentes numa única sala. Por quê? A escola trabalha com consciência fonológica, mas eu tenho aluno que só aprende pelo silábico. Então, eu acho que em relação à alfabetização, é muito individualizado. Não tem como você colocar todas as crianças na mesma caixinha, e nem todas as crianças aprendem ao mesmo tempo. Então, eu tenho crianças que estão numa fase de alfabetização, e tenho crianças que já estão alfabetizadas e estão lendo. O que muda? A entrega das atividades, eu faço algumas atividades adaptadas, da criança é diferente. Eu não tenho como cobrar de uma criança que está num processo inicial de alfabetização, e sim na mesma sala, porque eu tenho na minha específicas isoladamente. Eu estou trabalhando com as famílias e com os pais, né? E com as crianças de uma maneira diferente da sala. Então,
eu mando atividade geral lá na Classroom, mas eu mando também alguma proposta individualizada e faço atendimento individual, né? Então, eu estou Sim. trabalhando dessa maneira, tanto em sala de aula quanto atendimento, né, agora remoto. Acho que o processo de alfabetização para cada criança é único. Sim. Espera aí que eu estou procurando aqui mais uma pergunta. Tá. Deixa eu ver. Legal, né? O pessoal participar, né? Sim. Ela está falando aqui, a Vanessa, ela está perguntando, nesse caso, como você tem feito a realização da sondagem diagnóstica sem a interferência dos pais? Olha que legal, porque nesse momento os pais estão ali. Eu já dei algumas aulas síncronas, né, com o Meet ou com o Zoom, que a gente vê o aluno ali na frente, mas por trás você sente todo os espectadores, né, olhando a nossa Sim. aula. Então, como fazer a sondagem nesse momento sem a interferência do pai, né? Será que você já... O que acontece comigo, né? O que aconteceu nesse processo? Eu já vinha de um processo que eu já tinha feito uma sondagem, eu já conhecia as crianças e eu já sabia exatamente onde cada criança estava. Então, se a criança me entregar alguma coisa que eu sei que é além do que ela estava me entregando antes, eu vou chamar e conversar com ela. Vamos tentar fazer de um jeito, olha aqui, vamos lá, senta e vamos fazer juntos, que eu quero entender como é o processo que você está escrevendo ou você está realizando essas atividades. Mas eu tenho uma noção, né, de em que situação cada criança se encontra. O que eu fiz de combinado com as crianças, né? Eu acho que eu sou professora das crianças, eu estou com uma parceria super forte com os pais, mas eu converso com os meus alunos. Eu mando um vídeo e eu falo para eles, ó, pessoal, eu vou fazer um ditado agora, tá bom? Então peguem aí uma folha. Tem ditado que é digitado? Tem, mas eu também quero ver como eles estão escrevendo, né, com a coordenação motora fina. Então, eles me entregam a foto daquilo exatamente que eles fizeram. E aí, no outro dia, na próxima aula, eu faço a correção com eles. E as crianças, nessa fase, elas são muito sinceras. Elas realmente entregam aquilo que elas conseguiram. E no outro dia, elas apagam, fazem juntos. Então, acho que está sendo bem positivo, assim. Eu estou conseguindo ter esse feedback Feedback. e passar para as crianças, assim. Acho que esse ensino que vai e volta está acontecendo bastante, né? Então, hoje eu dou um ditado, amanhã eu corrijo o ditado com eles. Então, tá bem, eu acho que está caminhando. Sim, e nós estamos num plano de ação remoto emergencial. É claro que Sim, todos os professores, a gente não está partindo daquele princípio que ninguém conhece o seu aluno. Você fez lá uma classe sim, AD e que os alunos que estão se matriculando, você nem você não conhece eles, né? A gente já, apesar de ter tido a já. troca do ano, nós trabalhamos apenas um mês e meio, mas já Uhum, deu para fazer aquela sondagem e você deu. conhecer um pouco o seu aluno e você saber quando é ele que faz uma Sim, atividade ou quando é a mãe, quando é outra pessoa da família, né? Então você consegue perceber. E aí você estava falando que eu achei bem interessante do lanche comunitário, né? Porque no início a gente entrou em várias aulas virtuais, síncronas, em que a professora não sabia bem o que fazer nessa aula, né? Então eu gostaria que você desse aqui algumas dicas para o que elas podem fazer, né? Algumas dicas. Eu acho que a Karine caiu, gente. Fiquei sozinha na sala. Eu vou perguntar para a Karine assim, para ela dar umas dicas para nós de como que ela pode, quais as dicas? Eu vou chamar aqui a Karine de novo. Eu Gente, eu caí, fiquei eu caí, sozinha, Van, você com caiu, vocês. eu caí. Ó, você que caiu, Oi. mas tudo bem, eu vou repetir a pergunta, Tá. tá bom, Karine? Você estava falando de uma estratégia de tomar o lanche comunitário, né? Sim, E aí, eu queria que se você pudesse deixar algumas dicas de como que as professoras podem fazer nas aulas síncronas, porque no início
como todo mundo não sabia o que fazer, eu acho que aquelas aulas ao vivo, era só um bate-papo. Oi, e você, como é que tá? E você, tudo bem? Como que você está lidando com a pandemia? Fica um bate-papo meio que legal no início, né? Sim, Esse bate-papo foi importante nas primeiras semanas, nas primeiras conexões, mas agora, nessa fase que a gente está, não dá mais para a professora ficar só batendo papo com as crianças. Agora ela precisa partir para as aulas síncronas com algum significado. Então, se sim. você pudesse dar alguma ideia para as professoras, sei lá, um ditado, uma chamada, cada um lê alguma coisa, o que você acha que você pode usar de estratégia aí nessa nova fase, né? Que eu acho que já teve duas fases aí, uma fase antes das férias e agora uma fase pós-férias. Você já pensou em algumas estratégias aí para essas aulas síncronas que vão acontecer? Já pensei sim. O que acontece, né? Eu acho que a gente tem que deixar as crianças preparadas para aquela situação. Então, eu acho que primeiro o professor isso é a chave, é o segredo do sucesso. O professor tem que se preparar, tem que postar, enfim, dar um jeito de se comunicar com a criança do que ela vai precisar para aquela aula. Eu acho que começa, né, daí. A gente tem que ter 5 minutos, sim, para conversar, para saber como a criança está, como elas passaram a semana, o dia, enfim, porque as crianças, elas esperam isso, né? Não dá para a gente abrir e falar, oi, pessoal, peguem o livro aí e abram na página 45. Infelizmente, não dá para ser assim. Então, eu acho que a gente tem que, dentro do nosso planejamento para alguma aula, tem que ter esses 5 minutinhos para conversar, para perguntar como eles estão, dar um start inicial. Eu acho que qualquer conteúdo a gente consegue adaptar para agora, né, para essa conversa, para essas aulas. Dica que eu dou: jogos, leitura coletiva, contar uma história e perguntar o que cada um entendeu. Eu acho que pensando em oralidade, né, que faz parte do processo de alfabetização, as crianças nunca estiveram tão expostas, né? O dia inteiro tem os pais. Olha, a Vanessa está dando uma dica super ótima aqui, o lanche alfabético, muito bom, né? Você que está trabalhando com essa questão da alfabetização, fazer um lanche alfabético. Oi, tô A aqui? Vanessa, ó, enquanto você ficou paralisada, eu li algumas Ah, mensagens aqui, né? E tá, a Vanessa está falando, a Vanessa é uma professora uma professora alfabetizadora também, muito tá. boa, e ela deu a dica, já viajou na sua ideia do lanche aí, as Sim, meninas estão falando que vão fazer o lanche comunitário, e ela já está falando aqui do lanche alfabético, olha que legal. eu acho que é utilizando os recursos, né? Eu acho que é, utilizar coisas que as crianças têm em casa. Então, uma coisa que eu venho trabalhando muito com as crianças, que acontece na escola, mas que eu acho que agora tem muito significado, são as listas. As crianças, elas aprendem muito, elas compreendem muito esse processo de alfabetização, essa sonoridade, essa familiaridade com os sons através da lista. Então, lista de supermercado, que é uma coisa que tem que fazer agora, não tem jeito, né? A gente só pode ir no A gente supermercado só de pode vez em comprar a quando. comida, né? Exatamente. Essa semana eu tive aula de ciências e falava sobre alimentação saudável. Eu pedi uma lista dos alimentos que eles consumiam no almoço e que eram saudáveis, assim. Então eu acho que tem diversas formas de trabalhar e pensando nesses encontros, sim, eu acho que dá para usar tudo que eles têm em casa. Então, pede para cada um trazer um objeto, conta uma história coletiva com o objeto de cada aluno. Acho que tem diversas possibilidades. É só se preparar. Dá trabalho, mas acho que a gente tem que planejar todas as nossas aulas e principalmente esses encontros. Verdade. Olá, acho que as listas são excelentes. Eu comecei com a minha turminha agora, a segunda unidade do livro é sobre legenda, né? Então, olha que assunto rico, porque todo mundo tem Instagram, tem Facebook, e as fotos elas precisam de uma legenda. Então, partindo da realidade que já existe na família deles,
tá muito fácil essa aula, eles entenderam automaticamente o que é legenda, então já criaram legendas das fotos deles, então acho que dá para dar bastante aula aí online para eles. E eu tô tendo essa pré-seleção do conteúdo, né? Então, o planejamento, o plano de ensino que eu fiz no começo do ano, ele não dá, gente, ele foi modificado. Eu tive que escolher o que é prioridade e o que não, porque eu tinha 4 horas aulas em sala. Hoje eu tenho 1h30, porque a gente tem que pensar o quê? Que a criança, ela também não pode ficar 4 horas exposta a uma tela, né? Então a gente tem que pensar também nas Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem que entender como funciona esse cérebro dessas crianças, como o que pode ocasionar, então eu não tenho mais 4 horas. Então eu tive que escolher e fazer uma pré-seleção do que é importante que as crianças aprendam agora, o que é importante que eles façam. Então eu fiz também essa reformulação do meu plano de ensino. Uhum. Sim, muito bom, Karine, muito bom, mas olha, a gente tinha programado 30 minutos, e infelizmente a gente tem que terminar nossa primeira live, gente. Ó, a Vanessa tá dando muitas dicas aqui, ó. Corrida de escrita, aproveitando os espaços da casa, Sim. Muitas ideias, foi ótimo. Eu agradeço muito a tua colaboração comigo aqui, Karine. Eu acho que todo mundo que tá aqui vai aproveitar suas dicas, viu? Foi muito rico fazer essa primeira live aqui, nossa, né? É verdade, foi bem legal. Foi bem legal, a gente teve espectadores, teve perguntas, a gente tirou dúvidas. Eu adorei, meninas, as minhas colegas de trabalho que estão aqui comigo, muito bom, muito obrigada, viu, Karine? Obrigada a todos. Eu que agradeço. Eu amei, obrigada, gente. Quem tiver dúvida, quiser continuar, mandar mensagem no meu particular, pode mandar que eu tento responder, se eu não souber alguma coisa, eu pesquiso, tento ajudar, tá bom, gente? Pode me adicionar e chamar lá no direct, que na nossa profissão a gente precisa se ajudar, né? Sim, é verdade. Agora a gente está nesse momento de uma dando a mão para outra de verdade, para fazer tudo acontecer, né? Para fazer a escola ficar viva, para as famílias perceberem que a gente está trabalhando, a gente estuda todo o tempo, nós estamos numa união aí para que todos, né, tenham essa sensação aí que a escola está funcionando. E tá, né? Tá funcionando. Acho que nós estamos a milhão 24 horas, sem férias este ano, mas valeu, viu? Muito obrigada, viu, Karine? Eu que agradeço, Paty. E muito obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui com a gente, viu? Foi maravilhoso. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, Paty. Tchau.